Buenas, gente. Voltamos então agora com os biomas brasileiros, que a gente chama então de domínios morfoclimáticos. Já vamos saber o porquê dessa classificação, né? Lembrando que a gente já falou sobre os biomas mundiais, os biomas ali que a gente teve as aulas anteriores, né? Dividido em dois grupos. E agora a gente tem dois grupos de aula também com os biomas brasileiros. A gente vai falar pelo menos 3 aqui e depois na próxima atividade o restante dos biomas brasileiros, que a gente chama de domínios morfoclimáticos, ok? Bom, primeiramente a gente lembra que tem duas linhas principais que cortam o Brasil. Essa aqui com o númerozinho 1 aqui do lado, né? Vocês estão vendo lá em cima, que é a linha do Equador, ok? Eu dou um intervalinho para ver se vocês falam antes do professor falar, para ver se estão ligados, né? E a outra linha importante, né, de localização e também de classificação climática, passa aqui na região, entre a região sudeste e a região sul do Brasil, corta um pedacinho do centro-oeste aqui, né, no Mato Grosso do Sul, que é o Trópico de Capricórnio, certo? Bom, entre os trópicos, a gente não está vendo o Trópico de Câncer aqui, que o Trópico de Câncer passa no hemisfério norte, né? A gente tem uma pequena porção do Brasil aqui no hemisfério norte, corresponde a aproximadamente 7% do nosso território, está no hemisfério norte, e o restante está no hemisfério sul, certo? Entre os trópicos, né, que seria do Trópico de Câncer lá em cima até o Trópico de Capricórnio aqui embaixo, seria classificado, né, de uma maneira geral, como clima tropical. Só que existem variações desse clima tropical, entre tropical úmido, entre tropical seco, né, uma área mais desértica, tropical alternado entre seco e úmido, uma época chuvosa, outra não. Existem lugares que são mais altos também, que vai ter influência da altitude, aí vai ser mais frio, mas grosseiramente uma área tropical. E aqui no sul como subtropical, né, basicamente definido como 4 estações bem definidas, certo? Essa caracterização climática inicial e uma proximidade geográfica faz com que a gente tenha a divisão mais comum, que é mais utilizada no Brasil, que já é muito defasada, né, vamos falar a verdade, que é aquela divisão regional segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que divide o Brasil em 5 regiões. Né? Essas 5 regiões, quando usa a palavra região, quer dizer que possui características em comum. Né? Existe um fator determinante para classificar aquela região. Por exemplo, região do arroz, é uma região que tem em comum plantações de arroz, digamos assim, né? É o que leva a gente a crer. Ah, lá é a região da batata, lá é a região disso. Quando a gente fala em região geográfica, a gente está se referindo ao posicionamento geográfico desses estados. Se está mais a nordeste, então obedece um pouco à questão da Rosa dos Ventos aqui, digamos, né? Está mais ao norte, está mais ao nordeste, está mais a centro-oeste, né? Que não chega a ser um ponto cardial ou colateral, mas aí existe essa definição. Está a sudeste, está ao sul, né? Como se definindo então a questão como Brasília como ponto de partida. E aí reunir esses grupos de estados, apesar do que ainda possui características em comum a diversas questões culturais, a diversas questões climáticas e, né, a diversas questões econômicas, mas que já se alterou um pouquinho, por isso que já existe uma nova classificação em 3 complexos regionais. Essa não é muito utilizada, né, mas assim, em questões, como eu falei para vocês, não obedecendo questões climáticas, mas mais pela questão vocações econômicas, podemos dizer assim, existe essa nova divisão brasileira em 3 regiões. Pode ver que até mesmo tem estados que não estão sendo divididos no seu limite normal. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul existe uma divisão aqui ao meio, ó, porque mais ou menos no meio do Mato Grosso aqui é onde começaria a Amazônia Legal, né? Existem várias situações desse tipo. Porém, aqui a gente está mais acostumado, que a gente vê previsão do tempo, que a gente vê tudo isso, aparece a classificação regional de acordo com o IBGE, que é essa classificação em 5 regiões, né? A região mais nova que tem, a classificação mais nova que tem é em 3. Mas o interessante aqui para nós é a gente observar a questão do clima do Brasil. Ali foi só uma revisãozinha, né? Uma lembrança aí das divisões regionais. É a questão do clima no Brasil, né? A gente viu ali que o Brasil tem clima tropical e clima subtropical, mas na verdade, a gente tem diferenças do clima, porque existem a questão, por exemplo, atividades de correntes marítimas, né? Outras de massas de ar, questão de altitude, questão de umidade, tudo isso influencia, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, ó, clima equatorial, essa parte avermelhada aqui, ó. O que lembra a gente? Que por aqui passa a linha do Equador, então é quente o ano inteiro, e a gente tem a floresta amazônica aqui basicamente, então úmido, né? Um clima muito chuvoso. Um tropical, que é chamado de tropical típico, é esse mais amarelado, laranjado que aparece aqui, ó, essa cor mais laranja. O tropical típico é aquele clima que tem 2 estações, uma seca e uma chuvosa. Lembra que a gente já falou isso em outro bioma, né? Nas aulas anteriores. Semiárido. Não é árido total, ele é semi, ele é quase árido, ou seja, chove muito pouquinho, né? A palavra semi significa
quase, né? Significa pouco, digamos assim. Subtropical, 4 estações bem definidas. Tropical litorâneo, aí já existe uma influência da umidade marítima, né? E tropical de altitude é aquele que era para ser quente o ano inteiro, mas que por conta da altitude as temperaturas são mais baixas do que nos seus arredores. Certo, gente? Bom, sem eu lembrar, sem eu falar nada, né? Olhe para cima aqui do professor que tem um climograma aqui. Em qual dos climas do mapa esse climograma se encaixaria? Só para ver se vocês estão ligados nos climogramas. A gente já viu bastante sobre eles. Dá uma olhadinha aí, né? Vocês estão olhando as quantidades de chuva. Opa, estou vendo temperatura alta o ano todo, entre 28, 29 e 30 graus Celsius. A mínima aqui é 24, né? Basicamente, pouquíssimas chuvas, abaixo dos 50 milímetros mensais. Tem meses que chove até 10, 15, 20 milímetros. Obviamente, eu estou falando da região semiárida, né? Algum lugar mais ao sul, porque tem uma pequena queda de temperatura aqui, né? Nos meses de junho e julho. Quanto mais próximo aqui da linha do Equador, aqui em cima, seria o que? Seria a temperatura mais constante ao longo do ano. Conforme vai vindo para baixo, essa diferença vai sendo acentuada na temperatura do inverno, ela vai diminuindo, tanto é que aqui no sul a gente tem a queda maior, porque é o ponto mais ao sul do Brasil, e aí a gente tem as quedas de temperaturas bem mais evidentes, a gente consegue ter evidência das 4 estações bem definidas. Certo, gente? Bom, e esse é o mapa da vegetação. Obviamente, quando eu volto a figura e mostro essa, olhando só os mapas, não o climograma, vocês vão ver, obviamente, aquilo que a gente já viu quando a gente falou nos biomas internacionais. Ou seja, a gente tem um acompanhamento, né, da vegetação, né, da flora, e obviamente também a fauna vai estar adaptada à flora, né? Existe aí uma inter-relação muito forte entre a fauna e a flora, e em relação à questão climática, certo? Então, obviamente aqui, onde o clima é quente e úmido, vai ser uma vegetação adaptada ao clima quente e úmido. Onde é uma vegetação semiárida, onde há um clima semiárido, eu vou ter uma vegetação adaptada ao clima semiárido e assim por diante, né? Então, o que são os domínios morfoclimáticos? Representam a combinação de conjunto de elementos da natureza, relevo, clima, vegetação, que se interagem, que se interrelacionam e se interagem, formando uma unidade paisagística. Em outras palavras, quase que é bioma, digamos assim, né? Existe um nicho aí, fica um negócio meio difícil de classificar o que é bioma e o que é domínio, porque os dois basicamente são a mesma coisa, né? Mas no Brasil, quando a gente se refere ao Brasil, se gosta muito de falar domínio morfoclimático, né? Que aí leva em conta também o relevo. No Brasil, o geógrafo Aziz Absaber foi o responsável por fazer esta classificação, né, em domínio amazônico e domínio de cerrado, domínio de mares e morros, domínio da caatinga, domínio das araucárias, domínio das pradarias e áreas de transição entre um ambiente e outro, que a gente já viu no slide, na aula anterior sobre biomas, no finalzinho que eu falei em ambientes ecótones, né, ecótonos, que são aqueles ambientes de transição que às vezes são ambientes únicos no mundo, né. Começamos a falar do domínio amazônico. A gente já, vocês estão bem ligados, né? Quando a gente fala em domínio amazônico, uma vegetação quente, uma vegetação úmida, né? Olha aqui, ó, o clima do domínio amazônico é do tipo equatorial, que apresenta médias térmicas anuais que variam de 24 a 27 graus Celsius, ou seja, temperatura alta o ano todo. Trata-se de uma composição climática quente e úmida, que possui um regime regular e intenso de chuvas o ano todo, né? Os principais fatores responsáveis por essa configuração são as baixas latitudes, ou seja, próximo a 0 grau no que se refere à latitude. 0 grau é a linha do Equador. A atuação de algumas massas de ar e a presença da vegetação responsável pela geração de umidade, né? Obviamente a vegetação é um grande influenciador que gera a umidade, né? Evapotranspiração das árvores ali também, que acontece esse processo ali, também deixa o ambiente muito úmido. Quando se fala em relevo amazônico, não pode esquecer desses 3 nomezinhos aqui, ó, mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Por falar nome mata de terra firme, já se entende, é aquela vegetação que nunca é inundada porque ela está numa área maior, ela está numa área mais alta, digamos assim. Se ela está numa área mais alta e não tem o perigo de ter enchente, então o solo é mais fixo. Então as árvores conseguem ser maiores porque o solo ele não é tão lodoso, que é o caso que acontece com a várzea. A mata de várzea já é uma mata mais próxima ao rio,
que de vez em quando é inundada. Então o relevo, o solo, ele não é tão fixo assim, então as árvores já têm um tamanho mais mediano, digamos assim. E por último, a mata de igapó, que é aquela que é constantemente, 1, 2, 3 vezes por mês, ela é inundada pelo rio, pelo grande volume de chuvas que acontece nessa região, e aí ela é uma mata mais baixa, né, e aí ela vai ter mais raízes para ela conseguir se fixar melhor próximo aos rios, né, e tal. Quando a gente fala o esquema do relevo amazônico, a gente entende que é uma depressão. Ó, por quê? Porque ele é circundado por relevos mais altos, o Planalto Central Brasileiro, o Planalto das Guianas e a cadeia de montanha dos Andes aqui, né? Então se entende aqui que ele é uma depressão, mas em alguns lugares vocês vão encontrar também que é uma planície por ser muito extensa, ok, gente? Bom, a gente já falou também sobre isso e a gente vai lembrando algumas palavras, né? Vegetação latifoliada, quando a folhagem, né, é composta de folhas grandes e largas, justamente porque é um lugar que chove muito, tem mais facilidade para fazer o processo de fotossíntese, além também de ser uma proteção para o solo, porque se a folha ela é grande, existe a grande possibilidade dos pingos caírem sobre essa folha e evitar o fenômeno do splash no chão. O fenômeno do splash é aquele que provoca a erosão no chão do pingo caindo no chão. Assim, o splash acontece na folha, acaba protegendo o chão da erosão, certo? Então, isso é tudo uma grande questão natural da planta, né, e toda essa complexidade de funções aí a gente entende melhor porque que as folhas são grandes e largas nos lugares que eles são muito úmidos, que chovem bastante. Trago aqui para vocês, né, um pouco da fauna, não vou trazer como um todo, né, mas é a região da sucuri, né, em alguns lugares do mundo chamam a sucuri de anaconda, né, não sei se vocês viram, ela está aqui, né. Existem vários outros animais, não vou fazer igual às outras aulas, mas vou trazer alguns aqui durante a apresentação, né, e que são curiosos, que são grandes símbolos, né, das vegetações brasileiras, ok? Falando em domínio amazônico, não posso deixar de falar, né, de Francisco Alves Mendes Filho, o famoso Chico Mendes, né, uma personalidade muito importante, né, tem que ficar muito ligado, já caiu em várias provas e tal, falando sobre Chico Mendes. Ele foi assassinado em 1988, justamente porque ele era um grande protetor, ele era criador de uma ONG, né, de uma organização não governamental que denunciava o desmatamento da Amazônia, e obviamente os grandes desmatadores aqui provavelmente devem ter digamos assim, pago para alguém, alguma situação aí para matar o Chico Mendes, né? E ele ficou amplamente conhecido. E aqui em cima, bem aqui em cima de mim, é de 2017, mas mostra os aproximadamente 20% de desmatamento, né, de 20 a 25% que a Amazônia já foi desmatada. Certo, gente? Bem preocupante, né? E quando fala em desmatamento amazônico, se fala muito em como barrar o desmatamento. E aí veio a tecnologia do satélite. Estou trazendo aqui um exemplo para vocês de como isso tem acontecido, né, para desviar a atenção do satélite. Ou seja, isso aqui é o sistema que chama de sistema de clareiras. Isso aqui é uma área de aproximadamente 50 por 50 metros e que, dependendo do satélite, ele não consegue ver que essa vegetação desapareceu. Então eles vêm aqui, desmatam essa área de 50 por 50, depois vão para outra área, desmatam mais 50 por 50 e assim vão indo, né, até o satélite não perceber que está havendo esse desmatamento. Porque no momento que o satélite percebe que está sendo desmatado, ele emite um sinal e envia então os fiscais lá para autuar, para ver o que está acontecendo, para responsabilizar as pessoas que estão provocando desmatamento naquela região, certo, gente? Domínio da caatinga, que na linguagem indígena local lá significa vegetação branca, né? A caatinga é um bioma localizado na região nordeste do Brasil, sendo o único tipo de formação vegetal exclusivamente brasileiro. Só existe no Brasil esse tipo de vegetação. Possui uma área de 844 mil quilômetros quadrados, abrangendo cerca de 10% do território nacional. A vegetação que a gente viu antes, a vegetação amazônica, chega a 40 a 45% do território nacional, né? Ela é muito maior porque ela também tem a Amazônia internacional, que ela pega daí a Colômbia, pega a Venezuela, as Guianas e assim por diante, né? Mas o território brasileiro, a Caatinga, está aqui abrangendo 10% do território brasileiro, integrando os estados do Ceará, Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e uma pequena porção norte de Minas Gerais, né? Então, e aqui está o domínio da Caatinga. Olha aqui, ó, o climograma com um gráfico um pouco diferente daquilo que a gente viu, certo? Um pouco diferente daquilo que a gente viu, mas é basicamente a mesma coisa. Pouquíssimas chuvas, né? Dificilmente chega aqui na casa dos 50 milímetros anuais. Existem os períodos de seca maiores, né? Enfim, aí olha que dado interessante que aparece aqui, ó.
com médias que não costumam ultrapassar 800 milímetros anuais, 800 milímetros no acumulado. Aqui na nossa região, repetindo, chove entre 150 e 200 milímetros. Algo em torno de 3, 4 meses, chove tudo que chove no Nordeste em um ano, né? E aí a gente tem os agravantes da região Nordeste, né, que podem provocar mais seca ainda, que é o Laninha. Quando o Laninha provoca, o que o Laninha provoca? Ele provoca o resfriamento do oceano, né, do Oceano Pacífico, e aí tem influência de menos evaporação, provoca menos chuvas ainda. Quando é o El Niño, ele aquece as águas, ou seja, tem mais evaporação, e é onde há o caminho dessas nuvens que saem do Oceano Pacífico, há mais chuvas. Então, El Niño, menino, quente, ele provoca mais chuvas, né? Só uma forma aí de lembrar. Laninha, mais calma, mais tranquila, então ela é mais fria, então ela não provoca tantas chuvas, porque a temperatura oceânica ela fica mais baixa, ok? Então aqui olha só que interessante, eu trago para vocês o período de estiagem na região Nordeste, que fica com essa aparência a maior parte do tempo, e quando tem um período de chuva mais curto, né, ele fica verdinho, fica uma vegetação bem exuberante, né? No domínio da Caatinga, os problemas ambientais que a gente tem muito relativos ao processo de desertificação também. A criação de animais pisoteia aquela vegetação que já é fraca por causa da seca, né? E aí acontece vários problemas decorrentes dessa situação, né? Um deles é o problema da laterização, que é essa rachadura que dificulta ainda mais, parece que facilita, mas na verdade ela está criando um cascão muito forte sobre o solo, que quando chover a água não consegue penetrar no solo, né? Ele está muito ressecado e cria um cascão, fica um ambiente quase que impermeável e dificulta ainda mais a absorção do solo, né? Quando a absorção da água pelo solo, dificultando ainda mais a fertilidade dessa região. Ok, gente? Bom, uma coisa interessante que tem aqui acontecendo também para resolver esse problema da seca, mas daí é uma questão artificial, se refere à transposição de águas do Rio de São Francisco, né? O Rio São Francisco, um dos maiores rios do Brasil, com mais de 6 mil quilômetros de extensão, nasce lá no interior de Minas Gerais e desemboca aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, né? Aqui está onde está desembocando. Eles vão desviar 1% da água, então, ou seja, não vai gerar um problema muito grave de ordem ambiental, né? É só 1% das águas do Rio São Francisco estão sendo desviados mais para as áreas interioranas do Nordeste, aonde está a região da Caatinga, né? Sistema de canais retificados, bombeamento para lugares mais altos, tudo isso que está aparecendo aqui, né? Uma das maiores obras do governo federal dos exercícios anteriores, do exercício atual também, porque exige, né, uma infraestrutura gigantesca aqui para resolver, e tem dado muitos resultados, né? A questão é que quando, né, trabalha assim dessa situação, envolve muito dinheiro público, aí tem muita ganância, tem muita corrupção envolvida, né, independente do governo atual, independente dos governos anteriores, né, fica aí a critério de vocês verem as notícias sobre essa obra, mas chama atenção o tamanho da obra, né, e os benefícios que ela está trazendo para essa região, ok? E o último domínio que eu trago para vocês na aula de hoje é o domínio do cerrado. Lembra que a gente já falou sobre cerrado quando a gente falou em savana dos domínios mundiais, porque o cerrado, ele é uma savana, né? Ele é um tipo de savana. O bioma cerrado é uma formação vegetal que conta com grande biodiversidade, ou seja, uma grande diversidade de vidas, então muito heterogêneo, né? Conhecido como savana brasileira, é o segundo maior bioma do Brasil. O primeiro é a Amazônia, o segundo é o Cerrado, o terceiro é o Mares e Morros, depois vem a Caatinga, né? E aqui a gente tem um climograma típico, né, que mostra temperaturas altas o ano todo, né, uma pequena queda aqui, mas não é nada muito grotesco, assim, muito evidente. E aí sim, o que importa pra gente são as tabelinhas azuis aqui, as caixinhas azuis, né, que significam a quantidade de chuva. Existe um período aqui, o que seria referente ao nosso inverno, é um período mais seco, ou seja, as plantas e os animais têm que se adaptar a esse tipo de situação, ok? Os cerrados são encontrados 11 principais tipos de vegetações, nos quais apresentam grande variedade de espécies. A vegetação desse bioma é distribuída em 3 formações. O que é uma formação campestre? Né? Uma formação campestre diz que existe um grande número de campos mais abertos, campos mais limpos, né? Formações savânicas já são campos sujos, que tem uma árvore aqui, uma árvore lá, e as formações florestais é onde tem árvores mais concentradas, né? Não chega a ser uma floresta fechada, mas basicamente é sem árvore, com poucas árvores, com mais árvores, né? Essa seria a sequência aqui dos 3 tipos de cerrados encontrados no Brasil, né? O cerrado ele tem um grave problema muito semelhante ao domínio de Mares e Morros, onde tem a vegetação da Mata Atlântica, em que quase
50%, aqui, ó, reduzido em 50%, sendo 30% destinado aos fins. Mas eu vou trazer um número bem mais atual para vocês do que está nesse textinho aqui em cima, né? Hoje, o cerrado resta dele aproximadamente 20 a 30% do que ele era, né? Justamente pelo que ocupa a região aqui, em especial do centro-oeste, que é considerado o celeiro do Brasil, né? Então, grande parte do cerrado foi desmatado para dar origem às grandes lavouras de soja, de milho, de algodão que tem na região centro-oeste do Brasil, né? Imagem, né? Uma onça comendo um jacaré, né? Não é crocodilo, porque o crocodilo é na Austrália, né? Em outros lugares. Aqui no Brasil a gente tem o jacaré. Certo, gente? Bom, vamos ver se vocês lembram de algumas coisas aqui. Eu vou falar e vou dar uns 3 segundos. O que é uma vegetação latifoliada? Folhas grandes e largas. Contrário de latifoliada, acicofoliada, né? Folhas fininhas como a folha dos pinheiros. O que é uma vegetação xerófila ou xerófita? É a vegetação da caatinga, a vegetação adaptada ao clima seco, né? Muito preenchido por cactos, né? Com acúlios e tal, espinhos em forma de folha e assim por diante, para evitar a evapotranspiração através do calor, né? Em lugares muito intensos, para armazenar toda aquela pouca água que ali tem, né? O que é uma vegetação? O contrário de xerófita está justamente aqui embaixo, né? Higrófila, adaptada a lugares muito chuvosos, né? Tanto higrófila quanto higrófita. E tem também a hidrófita, que é aquela que fica dentro da água, né? Que fica boiando sobre a água, que é, por exemplo, a Vitória Régia que tem na vegetação amazônica. O que é uma vegetação homogênea? Vegetação homogênea é aquela vegetação que tem uma espécie dominante que fica claramente. Quando a gente olha a floresta de taigas, a gente vê as espécies de pinheiros e basicamente é só pinheiro. Então é uma vegetação muito homogênea, não tem diversas espécies. Se fossem diversas espécies, a gente chamaria de vegetação heterogênea, certo? E por último, o que é uma vegetação caducifólia? A gente falou também quando a gente viu a floresta temperada, né? Algumas espécies de frutíferas aqui no Brasil, como a videira, o pessegueiro, a macieira, fazem isso, que é perder as folhas, né? Durante o período do ano, o período mais frio, para armazenar energia, para daí depois vir a florescer na primavera, certo? Qual é o contrário de caducifólia? Perenifolha, né? Que as folhas são perenes ao longo do ano todo. Certo, gente? Então, basicamente, né, a gente termina os próximos domínios morfoclimáticos na próxima aula. Por hoje é isso. Um abraço para vocês.